respeitando o nosso horário, acho que a gente pode começar. Então, primeiro, eu quero desejar as boas-vindas, agradecer a presença de todo mundo. O meu nome é Kemily Boff, eu sou responsável pela área de Customer Experience da Silk. Para quem ainda não nos conhece, a Silk faz parte de um grupo de 3 empresas, que começou em 2003, há 17 anos. A gente começou como Professional Services, né, com a formação de uma base técnica de profissionais altamente capacitados na projeção e implementação das redes complexas. Com o nosso crescimento, né, com o crescimento da Silk, ao longo dos anos, a gente passou por 3 grandes mudanças de posicionamento. E hoje, nós somos reconhecidos como uma empresa de segurança da informação que atua em 3 grandes áreas: consultoria, integração e redes seguras, que é o nosso bate-papo aqui de hoje. O Eduardo Yuki, que está aqui com a gente no vídeo, ele é sócio fundador e diretor técnico da Silk. Ele vai contar para a gente um pouquinho, né, sobre qual a importância de uma rede segura orquestrada. O Yuki, ele tem mais de 25 anos de experiência em redes e telecom. Ele foi responsável pelo projeto e implementação do redesign do backbone da Vivo, do Itaú, da B3, da DASA, entre muitas outras empresas ao longo dessa trajetória. Agora, ele tem dedicado boa parte do seu tempo na implantação de redes SD-WAN seguras em empresas como Prevent Senior, Sesc, Facchini e outras. Então, o nosso desafio hoje é mostrar de que forma a gente consegue facilitar a vida de vocês, que são profissionais à frente da TI, telecom e segurança, orquestrando a rede para que vocês foquem no negócio fim da empresa. Então, a gente não vai ter um papo técnico, né? Nossa ideia é falar um pouco de forma mais fluida e menos técnica mesmo. Então, durante essa apresentação, que vai levar cerca de 25 minutos, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas usando o espaço de Q&A, que aparece na barra inferior aí do Zoom, ou usando o chat. E aí, depois desse speech de 25 minutos, a gente vai fazer 3 sorteios. Um sorteio de um voucher no valor de R$300 da Centauro, outro no valor de R$200 e outro no valor de R$100. Além disso, para todos os participantes que estão aqui com a gente hoje, a gente vai mandar o voucher no valor de R$100 do iFood. E aí a gente vai usar o e-mail que vocês usaram para se registrar aqui nessa sessão. Então, para a gente não prolongar muito, quero com vocês o Yuki, nosso sócio fundador e diretor técnico da Silk. Yuki, você está no mudo. Bom dia, pessoal. Primeiro, queria agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a Kemily pela organização desse webinar. Deixa eu começar aqui mostrando meus conteúdos. Ok. Deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Todo mundo consegue ver? Tranquilo? Então, a ideia desse nosso webinar aqui é falar um pouquinho dos principais desafios que existem na área de TI hoje em dia, que seria na parte de acesso e garantir a segurança de acesso à rede, né? E como que você consegue desenvolver uma rede hoje nos modelos ou CAPEX ou OPEX, né? São as duas formas que se fazem tradicionalmente. Então, para começar, quando você tem uma ideia de fazer um desenho de rede, você sempre tem que focar em resolver alguns problemas, né? Então, as principais dores de TI é o que acontece normalmente em todas as empresas. Isso aqui a gente fez um levantamento com diversas empresas da nossa base. Isso aqui, a gente conseguiu listar 8 principais problemas que acontecem normalmente em todas as redes. Então, a ideia é que quando a gente faz um desenho de uma rede, a gente tenta solucionar e resolver todos esses principais pontos aqui. Primeiro, não ter a visibilidade da quantidade de modelos de dispositivos conectados na rede. Por que isso é importante lembrar disso e focar nisso? Porque muitas vezes, na maioria das empresas, você não tem ideia de quantas estações existem,
quais sistemas operacionais que estão instalados, se você está com Windows, se você está com Mac, e dentro do Windows, qual que é a versão de Windows, se eles estão com os patches adequados, porque, como a gente já viu, muitos ataques de ransomware, eles são focados em vulnerabilidades já conhecidas de Microsoft. Por exemplo, a gente teve um ataque grande há uns 2 anos ou 3 anos atrás, do WannaCry, que focava justamente aquelas estações que não tinham patch da Microsoft para a vulnerabilidade do SMB. Então, se você tem um parque de dispositivos, sejam eles fixos, laptops, desktops ou celulares, você não consegue mitigar esses ataques ou saber quão vulnerável você pode estar para algum tipo de ameaça externa. Falta de controle de quem acessa a rede cabeada. Essa é a principal porta de acesso quando você quer pensar em fazer alguma invasão. Então, a gente vê muito em filme, pessoal, hackers invadindo, aí burla o firewall, burla o IDS, IPS, acesso ao servidor. Quando é muito mais fácil você chegar, por exemplo, num segmento de varejo, entrar num supermercado, por exemplo, você chega, você tira um leitor de preço, você coloca um roteadorzinho 3G lá, esconde embaixo da gôndola, automaticamente da sua casa você tem acesso interno dentro da rede, você já está atrás do firewall. Então, você não precisa de ter um conhecimento muito grande da estrutura, da parte de segurança do firewall, por quê? Porque você já entrou dentro da rede. Então, isso, uma vez a gente estava fazendo uma apresentação para uma grande cadeia de supermercados, o cara falou assim, aconteceu exatamente isso dentro da minha rede. Então, quando você tem uma rede muito grande, por exemplo, muitas filiais, você não tem pessoas de TI em todos esses lugares. Se chegar alguma pessoa, mesmo que seja uma sala fechada, chega um cara e fala assim, eu sou o técnico da Oi, eu sou um técnico da Vivo, e eu vim ver o problema do link de vocês, o pessoal lá não vai saber e vai deixar entrar. E não só na parte de você usar esse acesso para poder fazer um ataque, uma invasão, eles comentam que existem muitas pessoas que instalam aqueles chupa-cabras, que é para ficar escutando a rede e ver informação de cartão de crédito, né? Outro problema muito comum, muitas empresas elas têm 2 links, você tem uma redundância de conectividade, só que dependendo da tecnologia que você está usando, você não consegue usar os 2 links simultaneamente. Então, quando você usa roteamento em camada 3, ele é focado em quê? Em endereço IP. Então, ele vai escolher o melhor caminho. Normalmente, as empresas elas contratam um link de maior velocidade e, por questões de custo, um link de menor velocidade. Com isso, o roteamento, da forma como ele é idealizado, ele vai escolher o melhor caminho, ou seja, o que tiver a menor métrica ou a maior banda, e o outro link vai ficar sem utilização. Se você não faz uma monitoração desse link backup, pode acontecer de quando você precisar dele, ele não está funcionando. Então, mesmo uma contingência, no final das contas, você pode acabar ficando sem nenhuma. Muitas vezes você pode usar um 4G como backup, como link alternativo, só que o que acontece também? Existe uma característica do 4G que se você não usa, não manda tráfego naquele chip, a operadora pode cancelar, porque ela vê, opa, não tem utilização, ela vai lá simplesmente cancela link. Então, muitas vezes a gente já viu esse problema acontecendo em vários clientes, que é você não conseguir ter o controle e deixar um backup 4G lá parado e quando você precisar, você não consegue acessar. Falta de visibilidade das aplicações que utilizam a rede. Então, visibilidade é um dos pontos fundamentais hoje nas redes. Então, a gente precisa saber exatamente o que está sendo trafegado na rede. Então, às vezes você fala assim, putz, está lento o acesso à internet. Por quê? Porque está utilizando 95%. A solução é, vamos ampliar o link internet. Será que a solução é ampliar o link internet ou fazer um uso racional do link? O que está passando naquele link? Será que é conteúdo, tráfego real da minha empresa? Ou, de repente, tem alguma área usando o YouTube, está usando Netflix, o cara está assistindo Netflix durante o dia. Então, ter visibilidade das aplicações, isso é importante, principalmente não só na parte de permitir ou proibir conteúdos que não sejam da organização, mas também para você ter visibilidade na hora de fazer um troubleshooting, de quanto uma aplicação está utilizando, de qual que é o consumo, um baseline dela para planejamento futuro. Não conseguir ver se os links estão degradados, então redes tradicionais você consegue ver o que? Degradação de link, você normalmente olha na porta do roteador, vê se tem taxa de erro. Então, se tem erro de CRC,
Se não tem erro, você fica mais tranquilo. Só que quando você consegue estar olhando essa porta, você está olhando taxa de erro no link de 1 metro. Mais ou menos, é um cabo que liga até o CPE da operadora, ou o modem da operadora. Então, você não tem a visibilidade do caminho fim a fim. Numa rede, por exemplo, MPLS, ela é uma rede multiponto, então ela tem... Você não está conectado diretamente à sua filial, ao seu HQ, então tem vários elementos no meio do caminho. Se algum desses elementos começa a dar problema, você não tem essa visibilidade fim a fim de taxa de erro e, portanto, você vai ter lentidão nas aplicações. Essa falta de mecanismos para identificar a lentidão normalmente consome bastante tempo de uma área de TI, porque eles têm que começar a olhar e falar assim, a aplicação está lenta, mas o que está acontecendo? Será que está perdendo pacote? Não sei. Aí você tem que colocar o Wireshark na rede, você tem que começar a fazer troubleshoot pesado, e isso consome o quê? Muito tempo. Além disso, como uma rede grande, você gasta muito tempo gerenciando links, acesso, cai link, aciona operadora, você tem que ficar monitorando. Então, você acaba gastando muito tempo monitorando sua infraestrutura e acaba não dedicando tempo para ajudar o negócio. E, normalmente, na sua empresa, o negócio fim não é TI. A TI é só um grupo que ajuda o negócio a fluir. Tá? E, por último, um assunto que está bastante em moda hoje em dia é a LGPD. Então, a LGPD, ela já está valendo, a gente já viu casos na mídia de empresas que já foram multadas por vazamento de dados. Então, a LGPD, ela fala que você tem que garantir, você tem que proteger o seu dado. Só que ela também entende que é impossível você proteger 100% do dado. Então, se você tiver um vazamento de dados e você mostrar que você tomou todas as ações necessárias para evitar que aquele dado vazasse, você fica isento da multa. Por exemplo, você pode ter a rede mais segura do mundo, de repente ter uma reunião mostrando slides ou mostrando planilhas, alguém tira uma foto daquilo ali no celular e manda para outra pessoa. Não tem como a rede proteger disso. Ou alguém pega um documento numa impressora e vaza com aquilo lá. Então, não é só na rede que você resolve todos os problemas da LGPD. Porém, você precisa comprovar de que você tomou todas as medidas necessárias para fazer isso daí. Ok? Então, quando a gente vai falar de desenvolvimento de uma rede, a gente tem os modelos de aquisição, ou CAPEX ou OPEX. CAPEX é aquele modelo em que você, o tradicional, eu vou lá e compro os equipamentos e vou utilizando ao longo do tempo. Qual que é o problema do modelo CAPEX? Você gasta bastante tempo nesse processo. Então, quando você fala assim, eu vou trocar a minha rede, ou eu vou instalar uma rede Wi-Fi, você gasta tempo de testes, de homologação de fabricantes. Então, você começa a fazer vários POCs, você vai ter que fazer um treinamento também naquela nova tecnologia. Você tem que ver como aquela tecnologia vai entrar na sua gerência, você precisa saber quais as features que você precisa usar ou não, então você precisa estudar bastante nesse período para justamente escolher a melhor tecnologia que vai te atender dentro do modelo da sua rede. E tudo, existe uma curva de aprendizado. Do momento em que você escolheu, iniciou o processo, escolheu o vendor, você leva um tempo de aprendizado para entender como funciona e dominar aquela tecnologia. Dentro do modelo de curva de aprendizado, a gente tem dois modelos também, que é, você pode optar por uma rede single vendor. O que significa isso? Se eu aprendi uma CLI de um fabricante, se eu for aprender uma CLI de outro fabricante, eu vou gastar mais tempo também para entender como funciona aquilo lá, como eu configuro aquilo ali. Então, muitas empresas optam e falam assim, não, beleza, vou seguir com a mesma linha, vou seguir com o mesmo fabricante, porque eu não vou precisar gastar muito tempo treinando a minha equipe. Eles já conhecem, já dominam essa CLI desse fabricante. A principal resultante é você começa a ter um preço muito mais alto, porque na prática, quando você escolhe um fabricante, ele coloca 2 ou 3 revendas para brigar entre si e abaixar o preço, na verdade, o preço já está definido, eles já sabem quem vai ganhar. Por quê? Quando uma revenda registra uma oportunidade, ela tem um desconto maior desse fabricante. Então, quem controla o preço é aquele fabricante. E a revenda que descobriu o negócio, ela vai ter prioridade e vai ter um preço melhor. Quando você tem uma rede multivendor, essa competição ela se torna real,
Por quê? Você tem fabricantes diferentes tentando oferecer uma tecnologia com revendas diferentes, claro. E o que eles vão fazer? Eles vão brigar entre si com preços para você atender e você vai ter o melhor preço nesse cenário. A gente viu ao longo dos anos que toda vez que a gente inseria um segundo fabricante em uma rede, o preço caía de 50% a 75% do preço do fabricante tradicional. Porque ele já estava lá, ele é um incumbent, ele já estava confortável ali, ele sabe que o pessoal sempre vai comprar dele, então ele não briga por grandes descontos. A partir do momento que ele percebe que existe uma possibilidade de perder para outro, ele começa aí sim baixar seus preços. O problema disso é que você começa a ter mais tecnologias, mais CLIs diferentes, você vai precisar aprender como configurar aquele fabricante e você acaba gastando mais tempo nisso. Você tem que investir em treinamento e hoje em dia existe uma falta muito grande de profissionais treinados no mercado. Você pode gastar muito tempo treinando um profissional, de repente ele vai lá e muda de empresa. E aí você tem que começar tudo de novo com uma pessoa nova, tá? Quais são, então, as chaves para você ter um serviço gerenciado? Agora a gente está falando do modelo de OPEX. Para você oferecer um serviço, contratar um serviço de rede como OPEX, se ele simplesmente oferecer uma rede para você no modelo tradicional, você simplesmente tirou o problema que era seu e agora outra pessoa que cuida disso. Só que você não tem como verificar se o serviço está sendo entregue da forma correta, se eles estão atendendo realmente aquilo que foi pedido para fazer a configuração. Então, 2 pontos são fundamentais, a visibilidade e a segurança. Então, visibilidade significa o quê? Eu contratei um serviço, eu tenho que ter um painel para verificar se aquilo que eu contratei está sendo entregue. Então, quando eu peço novas tecnologias, novas mudanças ou configurações, eu falo assim, eu preciso fazer isso, eu não preciso saber como se faz. Eu só digo que assim, eu preciso que a ponta A fale com a ponta B ou que a aplicação X não fale com a outra. Só que eu preciso ver se realmente foi feito. Então, visibilidade é bastante importante. E a segurança é o quê? No modelo novo de rede agora, com a necessidade de proteção dos dados, a gente precisa proteger o perímetro interno, controlando quem acessa a infraestrutura de rede, justamente para estar de acordo com a LGPD. Nós montamos, então, um modelo em que a gente junta 2 fabricantes, aqui no caso, que seria a Juniper, na parte de hardware, na parte de switches ou Wi-Fi. Então, eles fazem a conectividade do acesso, orquestrada pelo OpenAC. OpenAC é uma empresa que vai fazer o NAC, Network Access Control. Ele vai ter, então, toda a inteligência para permitir ou bloquear quem pode ou não acessar dentro da rede, a sua rede. Tudo isso gerenciado pelo nosso time de implantação, nosso time de NOC 24/7, para garantir que tudo aquilo que você contratou está sendo entregue, está sendo monitorado e você consegue ter visibilidade de tudo que está acontecendo. Então, a Juniper, ela em 2020 já despontou como um quadrante, como líder do Gartner na parte de acesso à infraestrutura. Então, é importante quando a gente contrata um serviço que esteja sendo ofertado por fabricantes de renome, porque esses fabricantes também se preocupam com vulnerabilidades da própria equipamento deles. Então, eles estão sempre olhando para isso. Ele também tem uma quantidade de features muito grande que muitas vezes você vai precisar. Então, o que a gente fez foi buscar parceiros com uma tecnologia muito boa e também com uma proximidade de relacionamento muito boa. Porque quando dá um problema, você tem que acionar o fabricante. Então, o fabricante que demora, que ele não te ajuda nisso, no final das contas, resulta num serviço ruim para o usuário final. Então, a ideia de usar a Juniper é justamente pela tecnologia, pela facilidade de relacionamento, pela proximidade. A Juniper está no Brasil há mais de 20 anos, e eles estão no quadrante de líder do Gartner, tanto na parte de wired, que seria uma parte de cabeada, e na parte de Wi-Fi. Eles recentemente incorporaram a Mist,
e tem uma plataforma que é controlada na nuvem. Então, todos os seus switches agora da sua infraestrutura, eles vão ser controlados através de uma plataforma de cloud. Então, você tem a visibilidade da sua rede dentro da cloud. Eles têm algo bem mais bacana, que é a inteligência artificial. Então, existe uma inteligência artificial que eles chamam de Marvis, provavelmente alusão ao Jarvis dos Vingadores, e o Marvis é uma IA em que ele vai te ajudar a identificar problemas na rede e ajudar a fazer um troubleshoot muito mais rápido. Você consegue até fazer perguntas para o Marvis, perguntar onde está tendo perda de pacotes, e ele consegue te ajudar respondendo isso. Para a plataforma de NAC, a gente está fazendo parceria com a Open Cloud Factory, que eles fazem o OpenNAC. O OpenNAC, ele é um NAC aberto, porém ele tem a versão Enterprise, que é justamente paga e tem um suporte deles. Ela está colocada dentro do Gartner. O Gartner não tem um quadrante mágico para NAC, mas ele coloca como sendo uma solução premiada já nos anos passados, em que a OpenNAC ela surgiu justamente fazendo a parte de controle de acesso 802.1x. Então, tem várias empresas de NAC que elas começam a dar visibilidade para o controle de rede. A OpenNAC ela fez o contrário, ela fez o controle de rede, que é muito mais complexo, porque você tem diversos vendors que fazem o hardware, e eles começaram na parte de controle de dispositivos e depois subiram para a parte de visibilidade. Então, dentro do OpenNAC, nós temos toda a configuração que vai permitir ou não das estações entrarem na sua rede, e você vai ter a visibilidade do que está acontecendo, se você teve tentativas de invasão, se você teve alguém fazendo MAC spoofing, você consegue também ter essa visão numa plataforma através de uma console que vai estar sendo ofertada junto com a console da Mist e da Juniper. Ok?